se encher aqui de poder para dar lugar lá na salinha. Eu quero chamar aqui a tia Rebeca. Ela vai orar pelas crianças, abençoar as crianças, para que elas possam ir para a salinha aprender mais do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Mesmo sentado, estende duas mãos para cá também, para abençoar elas. Pai, Senhor, igreja, oremos. Senhor Jesus, muito obrigada por todas as crianças que chegaram aqui, Senhor. Instrui elas na Tua palavra, que elas nunca se desviem do Teu caminho, que elas sejam sempre preenchidas pela Tua luz e pela Tua misericórdia, Senhor. Obrigada, Senhor, pela vida da tia Adriana e da tia que está ali com Cícera, é isso mesmo. Senhor, muito obrigada pela vida delas. Que elas, Senhor, sejam capacitadas pela Tua palavra, Pai. Obrigada por todos que chegaram aqui. Em nome de Jesus, amém. As primeiras de muitas, né, irmãos? O presbítero Vicente estará aqui. Nós vamos, nesse momento, orar por ele. Eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento, em nome de Jesus. Pai eterno e Deus maravilhoso, aqui está o teu servo que vai trazer a tua palavra nesse momento tão ímpar do culto, Pai. Porque até então, nessa primeira hora, nós nos dirigimos ao Senhor. Nós, ó Pai, elevamos o nosso coração a Ti, através dos louvores, das orações, das intenções. Mas essa segunda hora, Pai, é a hora em que nós nos sentamos e o Senhor se dirige a nós através da Tua palavra, por meio do Teu Espírito Santo, através do Teu servo que escolheste, para nos falar nesta hora, Pai. Usa Ele de forma tremenda e poderosamente, através do Teu Espírito Santo, por meio da Tua palavra, e que esta palavra alcance os nossos corações, que ela, Deus, tire toda a resistência, Senhor, mas ela penetre profundamente em cada um de nós, para gerar fé, vida e obediência ao Senhor. Fala conosco, porque a igreja quer Te ouvir, em nome de Jesus. A igreja diz: cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? É uma alegria estarmos mais uma vez juntos na casa do Senhor, para adorar e exaltar o seu santo nome. É um motivo muito especial, e eu sempre gosto de dizer que é uma ocasião única nas nossas vidas. O hoje não se repetirá. Por isso, todas as oportunidades nós temos que aproveitar ao máximo, porque o Senhor, Ele tem algo para tratar conosco, e Ele já tem tratado por meio de tudo que tem acontecido no culto. Quero aproveitar aqui para parabenizar o trabalho dos jovens da nossa igreja. Eu fico muito feliz em ver o desenvolvimento, em ver o progresso desse trabalho, né? Parabenizar o meu amigo o presbítero Carlos Wagner, que foi quem começou esse trabalho nesse novo momento da igreja. E também, não somente ele, mas teve outras pessoas. Tem a nossa irmã Rebeca também, que está aí dando uma força muito grande, está ajudando aí mais de perto esse processo. E todos que estão envolvidos, direto e indiretamente, eu parabenizo, porque é muito bom nós contemplarmos a renovação da igreja. A igreja, ela está se renovando, e o processo está acontecendo de maneira natural. E é bom quando a coisa acontece assim, quando a gente vê a predisposição dos próprios jovens em se envolverem, em participar da obra do Senhor, em estarem aqui, né, falando da palavra do Senhor. E a gente tem que começar em algum momento. E hoje foi o início para alguns de uma jornada que com certeza o Senhor vai aperfeiçoar. Eu creio que hoje alguns dos que estão tímidos, que estiveram tímidos aqui, posteriormente vão estar aqui pregando com muita autoridade e cheios do Espírito Santo, porque eu creio que o Senhor que começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoar à medida em que a gente se coloca à disposição dEle. Então, se você quer se colocar à disposição do Senhor, o Senhor vai te preparar, vai te aperfeiçoar para que você continue esse trabalho.
eu comecei a pregar com 11 anos. 11 anos. Foi a primeira oportunidade que eu recebi para pregar. E eu dou graças a Deus, porque a partir dali, Deus redirecionou o meu ministério. E hoje, se eu estou aqui diante de vocês, como ministro de Cristo, como pregador da palavra, foi porque alguém lá atrás viu esse potencial em mim. E eu dou graças a Deus por ter pessoas que estão aqui com essa sensibilidade de Deus, para também ver esse potencial na vida dos nossos jovens, na vida dos nossos adolescentes e também na vida até, por que não dizer, das nossas crianças. Então, Deus ele continue fazendo a sua boa obra na vida dos irmãos. Sem mais delongas, abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, e vamos ler a partir do versículo 1. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 1. Também pedindo aos irmãos que continuem orando, pela família da nossa irmã Zelma, nosso pastor Daniel, que estão ali passando por um momento difícil, onde o pai da nossa irmã Zelma faleceu, e nós precisamos estar orando pela família para que o Senhor conforte, para que o Senhor dê alento, para que o Senhor nesse momento possa estar cuidando deles e eles possam encontrar forças para continuar a sua caminhada. É difícil, mas nós sabemos que não estamos só, em momento nenhum, principalmente nesses momentos. Então que o Senhor possa fortalecer nosso pastor e principalmente a nossa irmã Zelma, que está ali sofrendo a saudade do pai. Nós possamos continuar orando por eles. Quem achou diz amém. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito em que vós habita. Amém? Bem, hoje nós estamos aqui reunidos para oferecermos nosso culto, a nossa adoração ao Senhor. Em especial, o tema adotado para o culto de hoje é resgate, E quando a gente pensa sobre a palavra resgate, não podemos fugir do maior e mais importante resgate que a Bíblia nos fala, que é justamente o resgate que Deus, Ele opera por meio de Cristo em nosso favor. Se hoje estamos aqui, é porque nós fomos resgatados, é porque nós fomos libertos, é porque, em primeiro lugar,
nós não estamos mais debaixo da condenação do pecado e da morte. Quando o homem peca lá no Éden, transgredindo a lei de Deus, este homem traz para si um jugo de condenação. Esse homem traz para si um jugo de desgraça. Esse homem traz para si um status negativo diante do Senhor. Ele se torna alguém rebelde. Ele se torna alguém que busca agora, depois dessa quebra da aliança com o Senhor, outros meios, outras formas de viver e de buscar satisfação nesta vida. E isso, segundo Paulo, é uma condição aonde ele define como a lei do pecado e da morte. Todos nós, antes de conhecermos a Cristo, estávamos debaixo desta lei. Todos nós, antes de conhecermos a Cristo, éramos inimigos de Deus. Todos nós, antes de conhecermos a Cristo, estávamos condenados eternamente ao inferno. Porém, Deus, por sua graça e misericórdia, Deus, por sua justiça, por sua perfeição, Ele não somente se irou com o homem por conta da sua desobediência, mas Ele manifestou a sua misericórdia, buscando, através de Cristo, reconciliar este homem com Ele mesmo. Este homem que estava perdido, oprimido pela lei do pecado e da morte, em Cristo, ele abraça uma nova condição de vida. Em Cristo, ele agora tem uma situação completamente transformada. Em Cristo, Deus, em primeiro lugar, faz a obra da justificação se tornar uma realidade, não apenas no homem do passado, mas até hoje, através da igreja no presente. É por meio do perdão de Deus conquistado em Cristo que nós fomos justificados pela graça mediante a fé nesse sacrifício. E isso é algo maravilhoso aos nossos olhos, porque é graças a esse perdão reconciliador, restaurador, que nós fomos resgatados desta situação de desgraça. É porque a graça nos alcançou que nós hoje temos parte com Deus e podemos nos reunir em um lugar como esse para adorá-lo na beleza da sua santidade. E Paulo, ele no capítulo 8 desenvolve muito bem essa questão, falando justamente da complexidade, da dificuldade em que o homem afastado de Deus, separado de Deus, em que o homem em uma situação de condenação diante de Deus estava, para mostrar que não havia no homem capacidade nenhuma dele se auto-resgatar, dele se auto-libertar, dele se auto-salvar. Não havia e não há. Nós não nos salvamos para Cristo. Nós não fazemos o trabalho pesado e Cristo só chega na hora para nos levar para o céu. Não. O resgate, ele é integralmente realizado pelo Senhor. O resgate, ele é integralmente realizado por Cristo Jesus. Somente através do sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, nós podemos ser resgatados. E esta é a primeira questão que nós observamos nesse texto de Romanos. Nós não somos mais aqueles que estão debaixo da condenação do pecado e da morte. Nós fomos resgatados, nós fomos libertos, nós fomos justificados, nós somos salvos em Cristo Jesus. Nós somos novas criaturas, meus irmãos. Nós estamos aqui não mais na mesma situação em que estávamos no passado, mas estamos hoje em novidade de vida. Estamos hoje vivendo em uma condição muito melhor a que vivemos antes de conhecermos a Cristo, porque antes de conhecermos a Cristo,
nós não tínhamos liberdade, nós não tínhamos paz, nós não tínhamos satisfação, mas a partir do momento em que o perdão de Deus por meio de Cristo nos alcançou, a partir do momento em que o Senhor quebra o jugo da lei, do pecado e da morte, nos trazendo agora para vivermos debaixo da lei do Espírito e da vida, nós vivemos uma vida verdadeiramente abundante. E podemos dizer ao mundo que o que somos hoje não é porque a igreja, não é porque o pastor, não é porque nada disso nos obriga a ser, mas o que nós somos hoje é obra da graça de Deus em nós, é obra do perdão resgatador de Cristo em nós. E por conta disso nós não estamos mais debaixo da condenação. Nós não estamos mais debaixo da lei do pecado e da morte, porque o perdão de Cristo nos alcançou. Mas não somente isso que esse texto nos fala, mas esse texto também nos fala que por estarmos hoje vivendo debaixo da lei do Espírito e da vida, nós não iremos deixar de sofrer. Estar debaixo da lei do Espírito e da vida não nos garante viver uma vida sem sofrimento. Não nos garante viver uma vida relaxados. Não nos garante viver uma vida somente gozando de vento favorável. Não, muito pelo contrário. Esta nova condição que nós temos em Cristo, esta nova condição que por meio do sangue de Cristo nós nos encontramos, é uma condição que vai fazer uma oposição o que está no mundo. É uma condição que vai fazer uma oposição a tudo isso que o mundo representa. Este mundo enquanto sistema dominado pelo diabo. Esta nova condição, ela por si só, ela vai bater de frente sempre com tudo aquilo que o mundo representa. Por isso, ser cristão não é apenas ter a certeza de que fomos justificados, de que fomos salvos, de que fomos perdoados, mas é também ter a certeza de que passaremos pelo sofrimento. Ser resgatado por Cristo não quer dizer que nós viveremos uma vida de foro privilegiado. Muito pelo contrário. O sofrimento do crente também faz parte desta nova condição em que nós nos encontramos. O crente que não entende o papel do sofrimento no progresso, no crescimento da sua vida espiritual com Deus, ele não entendeu o que é o Evangelho, ele não entendeu o que é a obra da graça, ele não entendeu o que representa de fato o que Cristo realizou na cruz do Calvário. E Paulo vai deixar bem claro isso. À medida em que Paulo fala sobre a nossa condição de não estarmos mais debaixo da condenação, Paulo vai dizer, olha, mas vocês continuam vivendo no mundo, vocês continuam vivendo em uma carne, em uma matéria que está comprometida. Então, por conta disso, vocês vão sofrer as consequências dessa condição de vocês, essa condição humana de vocês, essa condição limitada, essa condição tendenciosa a fazer as coisas que não agradam a Deus, ela vai continuar pesando dentro do processo da nova vida que vocês têm em Cristo. Porém, quando nós chegamos no versículo 26, Paulo não apenas vai falar sobre o sofrimento que não pode ser evitado por quem não está mais debaixo da condenação do pecado e da morte, mas vive em oposição a este mundo condenado pelo pecado. Mas ele vai dizer que nós não estamos sozinhos diante das dificuldades, diante dos desafios, diante das limitações que nós venhamos a enfrentar. A partir do versículo 26, Paulo vai nos dizer que há um intercessor em nosso favor. Há alguém que está conosco, e está conosco justamente para nos fortalecer em meio a esta caminhada. Ele é aquele que está conosco para nos ajudar a enfrentar essas dificuldades, esse sofrimento, essas limitações que nós
vivenciamos e enfrentamos todos os dias. E Paulo vai dizer a partir do versículo 26 o seguinte: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele interceda pelos santos. Paulo vai dizer que nós não estamos sozinhos nesta nova jornada. Nós não fomos simplesmente resgatados e Deus simplesmente nos deixou por nós mesmos para darmos continuidade à nossa jornada. Não! Deus, ele não somente nos resgatou por meio do seu sangue, como ele nos deu o seu Espírito, para que, dentre outras coisas, seja o intercessor, seja aquele que nos ajude em nossas fraquezas, seja aquele que esteja diante do Pai, intercedendo com gemidos inexprimíveis, a fim de nos fortalecer em nossa caminhada. Porque sozinhos nós não conseguiremos dar nenhum só passo, mas porque Jesus não somente nos garantiu o seu perdão redentor, ele também, nos dando o seu Espírito, ele nos dá forças para que todos os dias a nossa fé na suficiência da sua obra seja renovada. Todas as vezes que nós nos encontramos enquanto homens naturais, enquanto pessoas falhas e limitadas, angustiadas, tristes, pensando que vamos ser consumidos, pensando que vamos ser abatidos, pensando que tudo acabou, pensando que não há mais o que fazer, pensando que não há mais a quem interceder ou a quem buscar ajuda, o Senhor, por meio do seu Espírito, sempre nos traz uma nova esperança, sempre nos traz uma nova motivação, e esta nova motivação é que Cristo morreu por nós na cruz, enquanto nós ainda éramos pecadores, para que nós vivêssemos hoje em novidade de vida, debaixo da lei, do Espírito e da vida. O Espírito Santo intercede por nós. É Ele que todos os dias nos lembra que a graça do Senhor nos basta. É Ele que todos os dias nos lembra que nós não podemos viver conformados com este mundo, porque nós fomos resgatados deste mundo enquanto sistema. É Ele que nos lembra que nós não fazemos parte mais desta conjuntura que está aí fora, porque nós não vivemos mais debaixo da lei do pecado e da morte. É Ele quem nos diz: olha, você é diferente, você é remido, você é lavado, você é transformado, você é uma nova criatura, você não pode viver do jeito que os outros vivem. É o Espírito Santo que intercede por nós a Deus e que todos os dias nos lembra quem nós somos em Cristo. É por causa dele que nós estamos aqui hoje. Porque talvez durante a semana você tenha passado por situações onde você pensou: poxa, eu não vou conseguir nem chegar no próximo domingo no culto. Mas se você está aqui hoje, é porque o Espírito Santo de Deus, que intercede por nós, que está em nós e que nos dá todos os dias força e motivação para continuarmos a nossa jornada de fé, ele nos trouxe até aqui. E ele nos trouxe até aqui para, através dessa palavra, nos dizer que nós não estamos mais debaixo da condenação do pecado. E que apesar de entendermos que vamos sofrer por conta de ainda estarmos nesta condição humana caída, nesta condição humana falha, ainda assim nós contamos com o auxílio do Senhor por meio do seu Espírito. Não estamos sozinhos. Nós temos um grande companheiro. Nós temos um grande companheiro. E não somente temos um grande companheiro, como também temos uma grande esperança.
sabendo que todas as coisas, versículo 28, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Meus irmãos, que coisa maravilhosa esse texto nos apresenta. Esse texto não apenas nos apresenta verdades como o fato de não estarmos mais debaixo da condenação, o fato de em Cristo termos sido reconciliados com Deus e hoje estarmos debaixo da lei do Espírito e da vida, que é o próprio Cristo. Esse texto ele não apenas nos mostra também uma visão realista do Evangelho, que mesmo diante da suficiência da obra que Cristo realizou, isso não nos isentará de passarmos pelo sofrimento nesta vida, nesta terra. Mas esse texto ele fala de um intercessor, e de um intercessor que trabalha em nosso favor, a fim de nos apontar a viva e verdadeira esperança do crente, que é a glória de Deus. Tudo que nós vivemos nesta vida, tudo que nós passamos enquanto novas criaturas em Cristo Jesus, visa um só objetivo: glorificarmos a Deus. Glorificarmos a Deus em tudo que nós somos e temos. Glorificar a Deus, entendendo que não há uma outra maneira de se viver esta vida que não seja para a glória de Deus. E veja o que Paulo vai dizer: sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha, meu irmão, ele não está dizendo que todas as coisas vão dar certo na minha e na sua vida. Ele está dizendo que todas as coisas, independentes de boas ou ruins, no fim das contas, ela tem um só objetivo: glorificar a Deus, cumprir a vontade de Deus na minha e na sua vida. Ele não está dizendo que tudo vai ser favorável, que tudo vai ser positivo, que tudo vai ser uma maravilha na vida do crente, que porque você é crente, aonde você colocar a sua mão, vai ser sua propriedade, outras loucuras que a gente vê por aí. Não, o Paulo, por meio da inspiração do Espírito Santo de Deus, ele está sendo bem claro e verdadeiro para com a palavra de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aquilo que está dando certo na minha vida coopera para a glória de Deus. Aquilo que está dando errado na minha vida também coopera para a glória de Deus. Porque se eu sou alguém de Deus, se eu fui reconciliado com Ele por meio de Cristo, se eu fui resgatado da lei do pecado e da morte, eu preciso ter essa esperança de que tudo no fim das contas vai resultar na glória de Deus. Tudo no fim das contas vai fazer com que o nome do Senhor seja reconhecido e glorificado através da minha vida. Eu me lembro de uma fase, logo no começo do meu casamento com Viviane, quando nós estávamos ali em Olinda, morando perto de um bairro, e tínhamos alguns vizinhos ali, que a gente tinha uma convivência muito boa, e a gente passou como qualquer casal que no começo da vida a dois passa por seus perrengues, por suas dificuldades, desafios, e a gente naquela luta, né, de um casal jovem ainda, tentando buscar um caminho, tentando buscar um rumo, e quando nós estávamos ali naquela luta, um dia ela veio para mim e disse: rapaz, nós muitas vezes não percebemos como Deus, Ele é maravilhoso nas coisas simples da nossa vida. Aí eu disse: por que você está dizendo isso? Porque eu estava conversando com uma das nossas vizinhas, né, que tinha até uma situação, né, mais confortável e tudo mais,
E ela estava comentando comigo, rapaz, vocês dois, né, recém-casados, com algumas dificuldades naquela luta, né, de todo casal que começa a vida junto, né, que não é rico, que não é herdeiro de nada, mas que tem que trabalhar muito para conseguir as coisas. E a gente vendo aí, vocês nunca se lamentaram, a gente nunca viu vocês aqui com lamentação, com murmuração. E outra coisa, tem vezes que eu é que pego coisas com vocês. Quando eu preciso de algumas coisas, eu peço de vez em quando a você. E eu fico perguntando, mas Senhor, veja que situação. Eu numa condição mais confortável, assim, financeiramente falando. E meu Deus do céu, e aquilo ali, ela ficou pensando, e ela veio conversar comigo, e eu glorifiquei a Deus, porque muitas vezes a gente não percebe como Deus ele é cuidadoso, como Deus ele nos ama, como a graça de Deus ela é presente na nossa vida. A gente muitas vezes fica criando expectativa nas coisas grandiosas, nas coisas espetaculares, nas coisas, né, complexas, mas a graça de Deus, o cuidado de Deus, a vida de Deus que flui em nós, ela flui não apenas nas coisas difíceis, nas coisas complexas, mas ela flui nas coisas mais simples do nosso dia a dia. E Cristo é manifesto e o Senhor é glorificado. Mas muitas vezes a gente não tem essa sensibilidade, a gente não tem essa capacidade de perceber a graça de Deus todos os dias na nossa vida. Nós somos salvos, meu irmão, nós somos justificados. Só por conta disso a gente devia todo dia acordar dando glória a Deus. Só por conta disso nós deveríamos chegar na igreja pulando, regozijando, porque Cristo nos salvou. Só pelo fato de Cristo ter nos salvado, já é motivo suficiente para que a gente regozije-se no Senhor. Nós fomos resgatados, meus irmãos. Enquanto tem muita gente no mundo se perdendo nas coisas do mundo, nos vícios, na prostituição e em tantas outras coisas, nós estamos aqui porque nós fomos resgatados. Nós fomos resgatados do domínio da lei, do pecado e da morte. E hoje, por causa de Jesus Cristo, para a glória de Deus, vivemos segundo a lei do Espírito e da vida. Nós fomos resgatados. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque nós temos uma grande esperança. O mundo não tem esperança. O mundo está aí temeroso pelo que vai acontecer. Será que vai ter a terceira guerra mundial? Será que vão estourar as armas nucleares? Será que vai ter revolução? Será que vai ter isso? Será que vai ter aquilo? Todo mundo aí está temeroso pelo futuro. Porém, eu e você, nós não temos o que temer, porque nós fomos resgatados, porque nós fomos salvos, porque nós fomos justificados. Independente do que acontecer no mundo, nós estamos garantidos por meio do sangue de Jesus. Nós não temos que temer. Nós não temos que temer a homens. Nós não temos que temer a governo. Nós não temos que temer a nada. Porque Cristo, Ele nos garante a vitória sobre todas essas coisas. Cristo nos diz que nós somos mais do que vencedores. Sabe o que é isso, meu irmão? Nós não fomos somente resgatados, nós não temos apenas uma grande esperança, nós não temos apenas um grande companheiro, nós não temos hoje uma nova vida remida e justificada em Cristo. Nós não temos somente isso. Nós temos a paz com Deus que excede todo entendimento. Nós temos a alegria de servirmos ao Senhor, não apenas por uma questão religiosa, mas porque nós o conhecemos verdadeiramente. Mas porque, segundo a sua palavra, nós o conhecemos como poucos aí fora conhecem. E porque o conhecemos, nós sabemos que enquanto estivermos nele, a nossa vida estará guardada e a nossa esperança estará garantida. É isso que Paulo quer dizer. Ele de antemão nos conheceu, nos predestinou. Ele nos
fez ser como Cristo, imagens do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E a este também que predestinou, este também chamou. Mas não somente isso, este também justificou, glória a Deus, a fim de que também seja glorificado, ou a esses também ele glorificou. Que coisa maravilhosa, meu irmão. Como é bom servir a Deus. Como é bom servir a Deus. Estamos vivendo em um tempo onde precisamos reafirmar essas verdades. Nós somos crentes em Jesus Cristo, lavados e remidos no seu sangue, resgatados, justificados e transformados, para que a glória de Deus se manifeste em nós e através de nós. Se não for para testemunharmos isso, se não for para mostrarmos isto ao mundo, nós precisamos ainda ter uma experiência verdadeira com Deus. Porque todo aquele que é resgatado, ele é reconhecido pelas marcas desse resgate. E lembre, você não está só. Você não apenas foi resgatado para viver em liberdade, mas você foi resgatado para viver em liberdade e conta com um grande companheiro. Um companheiro que nos direciona todos os dias a andarmos segundo o padrão que o Senhor determinou para a nossa vida. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos isolados, nós não estamos, meus irmãos, separados, nós não podemos entender desta maneira a fé que nós professamos. O Senhor não nos jogou no mundo simplesmente, o Senhor tem um grande propósito na minha e na sua vida. E Ele nos resgatou para que este propósito fosse cumprido. Ele nos resgatou para que todos que convivem conosco conhecesse a grande obra que Ele tem realizado nas nossas vidas. Que Deus, Ele possa continuar nos ministrando a sua palavra. Que Deus, Ele possa continuar falando aos nossos corações sobre a grandeza da sua obra por meio de Cristo Jesus. E que possamos lembrar sempre que não estamos mais condenados. E que você, que ainda não professou Cristo como Salvador, se você entendeu a pregação, a mensagem que foi pregada nesta noite, e você deseja desfrutar dessa liberdade, deste prazer, desse regozijo, se você deseja se alegrar no Senhor como em nenhuma outra coisa ou em nenhum outro momento da sua vida, é necessário que você se renda a Ele como Salvador. É necessário que você se renda a Ele como Salvador, para que você possa usufruir das bênçãos desta nova vida, de alguém que não somente está livre, mas alguém que conta com a companhia do próprio Espírito Santo de Deus, a fim de nos aperfeiçoar e nos apontar todos os dias à esperança da glória que é Cristo Jesus. Esta é a palavra de Deus para você que ainda não faz parte desta promessa, mas para você que está já dentro desta promessa, você que está ligado a Cristo, está ligado à sua igreja, você que é salvo e remido no sangue de Jesus, se alegre no Senhor e seja a luz e o sal que este mundo precisa, para que o Evangelho de Jesus possa continuar transformando e salvando pessoas, resgatando essas pessoas do pecado e da morte. Que Deus nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, todos irmãos, em nome de Jesus.